A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, esse que vos fala é o pastor Abraão Ferreira Sampaio, pastor presidente das Assembleias de Deus, Templo Central em Jaguaruna. Meus queridos irmãos, nós aqui estamos diretamente do nosso gabinete pastoral para podermos fazermos essa transmissão e trazermos aqui uma mensagem de Deus aos corações dos meus queridos irmãos. Mas antes, eu gostaria de convidá-los a nós fazermos uma oração pedindo a bênção de Deus por nossas vidas e por esta programação. Oremos. Ore comigo, você que está no seu lar, no seu trabalho, no seu escritório, na sala da sua casa, ore comigo. Amado Jesus, te louvamos, te exaltamos pela oportunidade, Senhor, que nos concede de, através desta rede social, podemos aqui juntamente meditarmos na Tua Palavra, trazer uma reflexão das Escrituras Sagradas, nesses dias que estão atravessando, de lutas, de dificuldades, onde as famílias estão refugiadas em seus lares, por decreto, Senhor, até que este vírus possa ser contido e não se alastre assim, trazendo piores danos às famílias brasileiras. Neste momento, Senhor, eu te peço que o Senhor abençoe meus irmãos que estão agora a participar conosco desta palavra, que o Senhor dê vitória e abra o entendimento de cada um de nós, no nome de Jesus. Então, meus amados, nós temos nesta oportunidade refletimos um pouco na Bíblia Sagrada, aqui no livro de Gênesis, na história de dois irmãos, Caim e Abel. A Bíblia Sagrada, meus amados irmãos, ela é para nós um alimento. E nesses dias em que nós estamos de quarentena, dado a esse surto do Covid-19, nós não podemos deixar de buscar a palavra do Senhor. Lá na Bíblia Sagrada, no capítulo 119 do livro de Salmo, diz que a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Como também há muitos versículos que mostram que a palavra de Deus é alimento. E para que possamos alimentar a nossa fé, queremos meditar nessa palavra juntamente com os irmãos. Gênesis capítulo de número 4, versículos de 1 a 7, que diz assim a Bíblia Sagrada: E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: Alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim forte e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: Por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Então, amados, esse texto sagrado, ele vai nos retratar aqui a história de dois irmãos, filhos de Adão e Eva, primeiro casal que Deus criou e pôs no jardim do Éden. Depois do pecado e desobediência de Adão e Eva, a Bíblia vai nos relatar, meus irmãos, que Adão, ele, depois que conhece Eva, tem alguns filhos, e esses filhos com certeza receberam o ensinamento de seu pai a respeito de Deus. E com seu pai eles aprenderam a servir a Deus.
aprenderam a sacrificar ao Senhor. E nós vamos ver nesse quadro bíblico que relata aqui um culto de adoração oferecido por Abel e Caim, um quadro vivido quando nós medimos espiritualidade. Nós vamos observar que dá para compararmos o culto aqui desses dois irmãos, tanto o culto que Abel ofereceu a Deus, como o culto que Caim ofereceu a Deus. Segundo a Bíblia, vai nos mostrar que o culto que Abel ofereceu a Deus, o sacrifício, Deus recebeu. Já o culto de Caim foi rejeitado, o sacrifício de Caim foi rejeitado. E nós queremos, mediante esse texto, trazer uma reflexão nessa passagem. Comparando espiritualidade é o tema dessa mensagem. Primeiro, meus amados irmãos, queremos aqui mostrar que a pessoa que se compara com outro pode se achar superior ao outro. Lá em Mateus, no capítulo de número 20, e o versículo de número 10 a 13, nós vamos encontrar a parábola dos trabalhadores da vinha. E nessa parábola, meus irmãos, nós vamos observar ali que algumas pessoas que começaram a trabalhar desde a primeira hora do dia, eles ficaram inconformados com aqueles que chegaram na última hora. A parábola vai nos dizer que o dono da vinha, o senhor da vinha, ele encontrou uns homens ociosos e contratou para trabalhar na sua vinha. E ajustou um preço, ajustou um salário com eles. E eles começaram a trabalhar, só que passado ao meio-dia, ele encontrou outras pessoas desocupadas. E ele disse: homens, por que vocês estão aqui parados? E eles disseram: é porque ninguém nos contratou, ninguém nos deu trabalho. Então ele mandou que eles fossem para a vinha trabalhar também. E já faltando 1 hora para terminar o dia, para terminar aquele trabalho, a Bíblia diz que ele encontrou outros homens que estavam ociosos sem terem trabalhado, e ele contratou-os e mandou trabalhar na vinha. Chegando, meus irmãos, o prestamento de conta, ele foi ajustar e pagar os valores a cada um como assim lhe devia. E os que chegaram primeiro do dia, naquele trabalho na vinha, eles ficaram irados com o senhor da vinha e com os demais trabalhadores, porque disseram: ora, nós chegamos aqui na primeira hora do dia e tu nos assalariou, e agora chega esses na última hora do dia e tu dá esse salário, o mesmo valor que tu deu a nós. Isso é uma injustiça. O senhor da vinha olhou para eles e disse: eu não ajustei esse valor com vocês? Eles disseram: sim. Pois então eu também ajustei o mesmo valor com os outros. Quem está pagando o salário sou eu. Então, meus amados, eles queriam dizer ali que eles tinham trabalhado mais do que o que chegou na última hora. Eles queriam dizer, mostrar para o dono da vinha que eles tinham mais direito, que eles tinham mais privilégio. Mas, amados, Deus, ele nos trata de uma maneira por igual. O Senhor, ele não faz acepção de pessoas. Eu lembro-me de um versículo que a Bíblia diz que muitos dos últimos serão os primeiros, e dos primeiros serão os últimos. Possamos meditar no capítulo 2, versículo 3. O apóstolo Paulo, ele também nos deixa um versículo maravilhoso para aplicarmos em cima deste tópico da mensagem, deste assunto. Ele disse: nada façais por rivalidade, nem por vaidade. Pelo contrário, cada um considere com toda humildade as demais pessoas superiores a si mesmo. Então, meus queridos, que nós possamos ter o Abel, quando ele foi ofertar a Deus,
A Bíblia Sagrada aqui vai nos dizer, meus amados, que Abel trouxe para Deus dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E a Bíblia diz que Deus atentou para a sua oferta. Mas para Caim, para a sua oferta, Deus não atentou. Eu fiquei meditando um dia, meu Deus, por que tu olhou para a oferta de Abel e não olhou para a oferta de Caim? Eu encontrei a resposta dessa passagem lá no livro de Hebreus, no capítulo, quando diz que, pela fé, Abel ofereceu melhor sacrifício do que Caim. Então, meus irmãos, dá-nos a entender que aquilo que nós somos oferecer para Deus precisa ser acompanhado pela fé. Não podemos fazer por legalidade. Não podemos cultuar a Deus por aparência. Não podemos viver para Deus apenas porque nós vemos alguém viver. Não, vou cultuar porque eu acredito que Deus, Ele quer receber o meu louvor. Não vou cultuar a Deus só porque o meu irmão está cultuando. Não vou adorar a Deus só porque o meu irmão está adorando. Não, eu vou adorar porque, na realidade, a Bíblia diz: verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Então, meu querido, que Deus possa... Jamais devemos se comparar com outra pessoa para nos acharmos superior, porque todos temos que ser servos uns dos outros. Um outro ponto nessa mensagem, meus queridos, que eu quero mostrar para os meus irmãos, é que a pessoa ao outro pode se achar igual ao outro, né? Lá em 1 Coríntios, no capítulo 3, versículo 18, está escrito: ninguém se qualquer pessoa entre vós se considera sábia de acordo com os padrões deste nosso tempo, então é melhor tornar-se insensato para alcançar a sabedoria. E o outro tópico é a pessoa achar inferior ao outro. E esse assunto, irmãos, é o que nós estamos mais vivendo nos dias atuais. Pessoas que estão sofrendo com um complexo de inferioridade, pessoas que muitas das vezes, mesmo tendo seu valor, mesmo tendo seu potencial, mesmo tendo a sua capacidade, eles olham para o trabalho de uma outra pessoa, olham para o serviço de uma outra pessoa e, por isso, por verem alguém fazer um trabalho dinâmico, um trabalho admirável, essas pessoas se acovardam e não querem fazer um trabalho para o Senhor, e não querem trabalhar para Deus, e depois vão se autoflagelar, se avaliar e achar que não pode, que não tem, que não é capaz. Meus irmãos, lá em Mateus, no capítulo 25, no versículo 18, está escrito da seguinte maneira: entretanto, o que tinha recebido um talento afastou-se, cavou um buraco na terra, escondeu o dinheiro que o seu senhor havia confiado aos seus cuidados. O problema, meus irmãos, é o resultado dessa comparação. O simples fato de nós ignorar o outro quando você se acha superior, ou imitá-lo, ou você se achar igual, ou então invejá-lo por se achar inferior. O problema é a perca da identidade, da autenticidade, de não entender que somos pessoas únicas no universo, que nossa adoração é individualmente sui generis, ou quer dizer, sem semelhança com o outro, único no seu gênero, original, peculiar, singular. Irmão, o culto que você serve a Deus, a adoração que você serve a Deus, só você pode
oferecer para Deus. Nós vivemos um período em que as pessoas também, elas querem se comparar e se achar inferior aos outros. O que levou aquele trabalhador a pegar aquele talento e esconder o seu talento? Na parábola do talento, nós vamos ver que o senhor da vinha, ele ia fazer uma viagem distante, entregou os seus talentos e as suas responsabilidades, a administração da sua fazenda, nas mãos dos seus servos. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1. O que recebeu 5 talentos, trabalhou, ganhou outros 5. O que recebeu 2, trabalhou, ganhou outros 2. Mas o que recebeu 1 talento, ele foi, cavou um buraco no chão e escondeu o talento. Acreditava em si mesmo, porque não acreditava que podia fazer alguma coisa para o Senhor. Interessante é que a Bíblia vai nos mostrar que o Senhor deu conforme a capacidade de cada um. Então, meus irmãos, seja você mesmo. Jamais queira imitar. Nós vivemos um período em que pessoas que começam o ministério da pregação querem pregar igual grandes nomes que temos no Brasil, né? Imitar até a maneira da pessoa se expressar, as primeiras frases que dizem quando vão pregar, imitar a voz, o sotaque. Irmão, seja você, ofereça para Deus o teu louvor, da maneira que você sabe, da maneira que você pode, da maneira que você tem. Seja você mesmo, não perca a sua identidade. Nós vamos observar aqui, irmãos, que antes do assassinato de Abel, houve uma forte comparação de espiritualidade que Caim fez entre eles dois. A Bíblia diz que Caim ficou irado porque Deus atendeu para a oferta de Abel e para Abel e não olhou para ele. Indício de que a pessoa ainda não entendeu o que é espiritualidade. Mas Deus disse para Caim: por que te iraste e por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se fizeres bem, o pecado, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Então, meus amados, que você possa guardar essa palavra no teu coração. Seja você mesmo. Busque viver uma vida com Deus de intimidade, da melhor forma que você possa servir a Deus, independente de você estar no templo ou não, independente de você vir para viver esses dias. Estamos em quarentena, todos os cidadãos brasileiros, jaguaronenses, cearenses, estão confinados em seus lares. Mas ore a Deus comigo, vamos entregar a nossa vida ao Senhor, que Deus te abençoe. Amado Jesus, nesta oportunidade, Senhor, quero te agradecer por esse momento de reflexão na tua palavra. Que o Senhor abençoe os nossos irmãos, conceda e dê vitória a cada família que nesta hora, Senhor, está orando comigo. Abençoa o nosso Ceará, nosso Jaguaruana, o nosso Brasil. Senhor, neutraliza o avanço dessa epidemia, desta pandemia. Este vírus, meu Senhor, tu podes eliminar pelo teu poder. Dá consciência aos homens a andarem conforme as instruções recebidas, para que possamos o mais breve possível voltarmos ao cotidiano normal. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Então, que Deus te abençoe, meu irmão. Que a bênção do Senhor repouse sobre a tua vida. É as palavras do pastor Abraão Ferreira Sampaio, presidente das Assembleias de Deus, Tempo Central, em Jaguaruana. Que Deus te abençoe.